2 homens foram encontrados mortos dentro de um carro no bairro do Castelo Branco no início da tarde de hoje. Até o momento, os 2 homens não foram identificados. Os corpos estavam com marcas de tiros, encapuzados e amarrados dentro do porta-malas do veículo. Além dos corpos, havia projéteis de revólver, CDs e DVDs. Segundo a polícia, o crime tem características de execução. 2 adolescentes foram apreendidos na manhã de hoje no bairro Conceição, em Feira de Santana, depois de quase matarem um homem por engano. As imagens gravadas pela própria polícia revelam o momento da prisão dos adolescentes de 14 anos. Eles se esconderam numa igreja depois de atirarem 4 vezes contra a motocicleta de José Roberto dos Santos, de 31 anos. Os tiros não atingiram a vítima, que, segundo a polícia, já tem passagem por tráfico de drogas. A população tentou segurá-los e, ao perceber que seriam capturados pela população, eles tentaram adentrar a igreja no intuito de fugir, de se esconder. Eles ofereceram resistência à ação policial? Não, nenhum tipo de resistência. Durante a ação policial na igreja, foram encontrados um revólver calibre 22 e munição com os 2 menores. Segundo a polícia, o adolescente que confessou ser o autor dos disparos disse ter confundido a fisionomia do homem em quem atirou com um bandido que tentou matá-lo na noite anterior. Os menores foram ouvidos pela delegada para o adolescente infrator de Feira de Santana. Eles foram encaminhados para a Casa de Atendimento Socioeducativo Juiz Melo Matos, onde ficam à disposição do Juizado de Menores. Estudantes de 2 escolas estaduais do bairro de Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador, fecharam uma rua hoje pela manhã, Carol. Pois é, Juca, além de semáforos para conter os acidentes de trânsito que são frequentes no local, eles pediam obras de infraestrutura para a comunidade. Com faixas e cartazes, estudantes das escolas estaduais Almirante Barroso e Edson Tenório Albuquerque fecharam a rua Almirante Tamandaré, nos 2 sentidos, no bairro de Paripe. Eles pedem pontos de ônibus, recapeamento da via e a instalação de sinaleiras. Os estudantes dizem que os carros passam em alta velocidade e que o risco de atropelo no local é muito grande. Toda vez que a gente atravessa a rua, sempre a gente quase é atropelado, porque eles não respeitam a gente. Eles passam, a gente quer atravessar, eles ficam correndo, não querem respeitar. Moradores do bairro apoiaram os estudantes. Segundo eles, a comunidade não aguenta mais a falta de fiscalização. Os moradores aqui não aguentam mais isso, de ver tanta violência aqui no trânsito. Tem uma senhora, não sei se você entrevistou a senhora, que ela foi atropelada com a bicicleta. Eu fui atropelada aqui na rua através de uma bicicleta. Quebrou meu fêmur, de firmeza da perna, há 10 anos já. Aqui está acontecendo muitos acidentes que eu mesmo vejo. A semana passada, retrasada, matou um rapaz aqui na frente. A moto passou, o carro jogou ele e matou o rapaz. A polícia foi chamada para conter o protesto, mas não precisou agir. Os estudantes liberaram a pista no início da tarde. Surpresa durante um voo da companhia aérea Gol, que pousou hoje no aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador. De acordo com a assessoria da empresa, o voo 1602 saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 4h10 da tarde e tinha como destino a capital baiana. Só que durante a viagem o piloto passou mal e o copiloto teve que assumir o comando da aeronave, que pousou sem problemas e no horário marcado, às 6 horas da tarde. O piloto, que não teve o nome divulgado, foi atendido e passa bem. Há menos de um mês, para vários estados brasileiros adiantarem os relógios em 1 hora, a polêmica volta às ruas de Salvador. A Bahia deve ou não aderir ao horário de verão? Veja na reportagem de Luana Brito. Tem gente que é contra. Eu acho que atrasa muito as coisas, a vida dos outros. Eu acho que atrasa muito, acho que deveria ficar no horário normal. Tem gente que é totalmente a favor. Acordar mais cedo um pouquinho e, em compensação, chega em casa mais cedo também, né? Dá tempo a mulher fazer uma comida diferente, uma roupa limpa, passada, namorar. Dá tempo para ir para praia, ver o pôr do sol. E com esse horário é escasso. Para alguns, não faz diferença. Pra mim tanto faz, a gente acaba se adaptando ao nosso horário de trabalho, as nossas coisas também ao horário de verão, então também é diferente. Pois é, já são 7 anos sem o horário de verão no estado e a polêmica é sempre a mesma. Argumentos contra e a favor do ajuste no relógio não faltam, mas enquanto aqui na rua as opiniões se dividem, alguns setores da economia são unânimes.
O fórum, que reúne as 20 maiores entidades empresariais da Bahia, por exemplo, lançou até uma campanha: Eu quero 1 hora a mais no meu dia, que também poderia se chamar Traz o Horário de Verão de Volta. Para o presidente do fórum, a explicação é matemática. Ele diz que entre os dias 20 de julho e 13 de novembro, o sol passa a nascer gradativamente mais cedo, chegando a 1 hora de diferença. No meio do ano, aparece às 5h57 da manhã e no verão, às 4h57. Por isso, segundo ele, a claridade não muda. E as vantagens de seguir o horário de Brasília compensam o esforço de se adaptar a qualquer mudança de hábito. 81% da economia brasileira vai para o novo horário de verão que Brasília proporá. Se nós ficarmos de fora, nós vamos ficar com os 11%. É sempre melhor ficar com 81% do que com 11%. A Bahia perde emprego e perde renda. Perde emprego por quê? Porque nós abrimos nossos escritórios em horário defasado do Centro-Sul. E é justamente com o Centro-Sul, com esses 81% da economia, que nós temos um maior relacionamento de compra e venda. Também temos um enorme relacionamento de compra e venda com o exterior. E o exterior pensa em Brasil pelo horário de Brasília. O pedido do fórum foi levado ao governador Jacques Wagner, que pode decretar o retorno do horário de verão para a Bahia. O tempo é curto. O novo horário entra em vigor no dia 16 de outubro. Até lá, só resta torcer, contra ou a favor. Estou torcendo para que volte. Eu estou rezando para que esse horário não volte. Agora nós vamos saber o que os comerciantes pensam a respeito do horário de verão com a repórter Juliana Amaral. Boa noite, Juliana. Será que essa mudança é boa ou ruim para os lojistas? Boa noite, Juca, Carol. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Bahia Record. Pois é, muito se fala das vantagens e desvantagens do horário de verão, mas como nós acabamos de acompanhar aí na matéria da Luana Brito, a população sempre fica dividida, né? Mas e os comerciantes? Por isso mesmo eu converso agora com o Paulo Mota, que é presidente do Sindicato dos Lojistas da Bahia. Boa noite. Qual é o ponto de vista, então, dos lojistas, né, com relação ao horário de verão? Bom, nós entendemos que é importante que a Bahia se integre ao horário de verão, que seja a economia do país. Isso cria facilidades todas operacionais em termos de negociações bancárias, de repasse, de pagamento, de reposição de mercadoria. Isso nos traz uma tranquilidade de estarmos integrados, né? O que temos é preocupações que já trazidas pelo segmento dos trabalhadores comerciários, quanto a eles terem uma maior segurança, se vai ter uma jornada de trabalho ampliada, se vão ter vantagens quanto a essa ampliação de jornada, caso venha a acontecer, né? E isso traz algumas preocupações, eles no campo social, né? De acordar mais cedo, ir para o trabalho mais cedo, está liberado também às 18 horas, que vale 17 horas, são preocupações do trabalhador, mas nós empresários temos uma posição muito clara que é importante que a Bahia se integre esse horário de verão. Já foi feita uma pesquisa, por exemplo, entre os comerciários para saber? Olha bem, o Sindicato Comerciário falou até comigo hoje. Eles têm uma amostragem, né, muito consistente de resistência, né? Achando que era necessário que houvesse algum tipo de mais segurança em termos de vantagens de trabalho, né? Isso depende de negociações, né? Mas em termos de uma pesquisa mais ampla, eu não tenho notícias, mas a preocupação deles é muito grande. Com o período do Natal, né, que geralmente é o maior período de vendas, fim de ano, né, para o comércio, você acredita que a volta do horário de verão para a Bahia vai trazer melhorias para o comércio? Olha, isso traz uma maior possibilidade de ampliar o horário de funcionamento do comércio para atender melhor o consumidor, né? Geralmente, no pico de venda de dezembro, vai até 22 horas, no horário normal. É possível que o horário de verão possa se estender um pouco mais, né? Aí que entra a preocupação do trabalhador. Vamos estender o horário, mas você tem algum tipo de vantagens. Então, é positivo, porque a economia gira, a roda da economia está se movendo e todos terminam ganhando. Mas você acredita também que pode ser uma questão de costume, já que antes a população também lidava com essa questão do horário de verão? Sim, claro, né? Em 2003 tinha horário de verão, tirou-se, então perdeu-se esse costume construído na população de vir ter horário de verão sequenciado. Para retornar tem que dar o primeiro passo, né? Então vamos ver como é que vamos ficar agora. Agora, para o comerciante, para o lojista, né? Ele perde por não ter o horário de verão? Não, perder não.
o que pode trazer, agregar vantagem, meio de tranquilidade em termos em ter sua operacionalidade mais regular. Não ter mais dificuldades em ter de guardar recurso, o banco fechar mais cedo, essas preocupações. Mas trazer desvantagem, não. Vantagem, sim, está no campo econômico de facilitar a atuação do próprio comércio. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigada, Juliana. A seguir, o futebol. Pela Série B, o Vitória se prepara para enfrentar o Sport lá em Recife. Pela Série A, o Bahia entra em campo daqui a pouco contra o Atlético Paranaense, só pensando em se afastar da zona de rebaixamento. Você vê imagens aí direto do estádio de Ituaçu, onde a torcida já espera aí, com muita expectativa, o jogo entre Bahia e Atlético Paranaense. 7h42. O Bahia Record volta já. Bahia Record. Oferecimento.